À primeira vista, o mundo das formigas pode parecer distante e irrelevante para a vida humana. Mas, se olharmos de perto, há uma surpreendente semelhança entre a rotina de um operário formiga e o cotidiano de muitas pessoas. Acordar cedo, cumprir tarefas repetitivas, colaborar com outros para alcançar objetivos maiores e, ao final do dia, sentir que o esforço individual contribuiu para algo muito maior. Essa é a essência do trabalho, seja no formigueiro ou em uma fábrica, escritório ou campo. Imagine uma cidade subterrânea, onde ninguém discute quem faz mais ou menos, onde não há chefes que gritam ordens, e cada um entende sua função desde o primeiro dia. Não há relógios marcando o fim do expediente, e o trabalho nunca realmente termina. Parece exaustivo, pois essa é a realidade de um operário no formigueiro. E, de certa forma, não é tão diferente do que vivemos todos os dias. Enquanto corremos de um lado para o outro, buscando atender prazos, alcançar metas e cumprir nossas responsabilidades, uma pequena formiga atravessa folhas caídas, carregando uma carga que parece muito maior que seu próprio corpo. Ela segue em fila, acompanhada de outras tantas que, assim como ela, sabem que o trabalho não é para benefício próprio, mas para sustentar toda a colônia. Essa comparação levanta algumas questões. O que nos motiva a continuar, mesmo quando o peso parece grande demais? Como encontramos propósito nas pequenas tarefas diárias? No formigueiro, a resposta é clara: a sobrevivência da colônia depende do esforço coletivo. Mas e no mundo humano? Estamos realmente cientes de como nosso trabalho, por menor que pareça, impacta os outros ao nosso redor? Neste mergulho no dia a dia de um operário formiga, vamos descobrir que, assim como em nossas próprias vidas, há beleza e propósito nas menores ações. Talvez, ao fim dessa jornada subterrânea, você passe a olhar para uma trilha de formigas com outros olhos e, quem sabe, enxergue um reflexo sutil de si mesmo nelas. O despertar da colônia. Primeiras luzes, primeiro trabalho. A luz do sol ainda nem tocou o chão, mas sob a terra o formigueiro já está em movimento. Ao contrário do mundo humano, onde o despertar muitas vezes acontece com alarmes insistentes e lutas silenciosas para sair da cama, o formigueiro não conhece a palavra preguiça. No coração da colônia, as primeiras formigas operárias já percorrem túneis estreitos, iniciando um novo ciclo de trabalho que nunca realmente termina. As formigas operárias são as primeiras a sair das câmaras internas, onde passaram a noite amontoadas para manter o calor. Elas emergem à superfície assim que sentem a temperatura subir, como se o calor do sol fosse um chamado silencioso. O ar da manhã traz informações valiosas. Ele carrega o cheiro de folhas frescas, de insetos adormecidos e até de possíveis predadores. As primeiras patrulheiras são enviadas, explorando cada centímetro do território ao redor do formigueiro, enquanto outras aguardam suas descobertas. Assim que uma fonte de alimento é localizada, a notícia se espalha rapidamente. O segredo dessa comunicação não está em palavras ou gritos, mas em rastros invisíveis de feromônio deixados no caminho de volta ao ninho. É como se cada formiga traçasse uma rota com tinta invisível, permitindo que outras seguissem seus passos com precisão milimétrica. A cada nova formiga que segue esse rastro, o cheiro se intensifica, transformando um caminho discreto em uma verdadeira rodovia subterrânea. Enquanto algumas formigas recolhem fragmentos de folhas ou grãos de açúcar deixados por acaso, outras partem em busca de presas vivas, como pequenos insetos. Cada pedaço de alimento, não importa o quão insignificante pareça, é trazido de volta ao formigueiro. Nada é desperdiçado. A importância da primeira luz. Assim como nas grandes cidades humanas,
Onde as ruas se enchem de trabalhadores nas primeiras horas da manhã, o formigueiro também depende dessa sincronia coletiva para funcionar. A primeira luz do dia é crucial. Ela marca o início da atividade de muitos predadores e competidores, o que significa que cada minuto conta. Se as formigas forem as primeiras a explorar o território, terão vantagem sobre outros insetos que buscam alimento nas mesmas áreas. Mas ao contrário de nós, que muitas vezes somos impulsionados por recompensas financeiras ou reconhecimento, o operário do formigueiro não age por interesse pessoal. Ele não come o que encontra, não guarda para si. Tudo o que coleta é levado para a colônia, onde será distribuído entre as larvas, soldados e a rainha. Esse senso de propósito e altruísmo levanta uma questão intrigante. O que nos leva a trabalhar em equipe? O que nos motiva a agir em prol do coletivo, mesmo quando o retorno imediato não é claro? As formigas nos mostram que o sucesso de um grupo depende da disposição de cada membro em contribuir, independentemente de quem recebe os louros. A primeira missão do dia: coletar, construir e manter, mas as tarefas matinais do operário não se limitam à coleta de alimentos. Dentro do formigueiro, outras equipes trabalham incessantemente para expandir e reforçar a estrutura subterrânea. Assim como as grandes cidades estão sempre em obras, o formigueiro também cresce e se adapta constantemente às necessidades da colônia. Grãos de areia e pequenos pedaços de terra são carregados cuidadosamente para fora do ninho, deixando espaço para novas câmaras e túneis. Cada operário se concentra em sua tarefa, muitas vezes sem perceber a importância de seu trabalho individual. No entanto, a soma desses pequenos esforços resulta em uma rede subterrânea complexa que abriga milhares de formigas e oferece proteção contra predadores. A construção e manutenção do formigueiro seguem um ritmo quase automático. Os operários se movem com precisão, reforçando paredes, cavando novas passagens e garantindo que a ventilação interna seja suficiente para manter o ar circulando. Assim como em um edifício bem planejado, cada detalhe é calculado para que a colônia funcione sem falhas. A resistência do operário. Trabalho sem reconhecimento. Diferente de um chefe humano que supervisiona seus funcionários, a rainha do formigueiro não dita ordens nem fiscaliza o trabalho de suas operárias. Ela permanece nas profundezas do ninho, focada exclusivamente na reprodução. O formigueiro é um exemplo de organização autônoma, onde cada formiga compreende instintivamente seu papel e o desempenha sem questionamentos. O mais curioso é que, mesmo sem supervisão, a taxa de erro é mínima. As operárias não se desviam do caminho, não se distraem e raramente falham em suas funções. Esse nível de disciplina e comprometimento raramente é encontrado no mundo humano, onde o reconhecimento e as recompensas frequentemente ditam o desempenho. Se olharmos para a nossa própria vida, quantas vezes evitamos tarefas porque sentimos que não seremos valorizados? Quantas vezes deixamos de contribuir por pensar que nosso esforço será insignificante? No formigueiro não há espaço para esse tipo de pensamento. Cada grão de areia retirado do túnel, cada folha transportada, por menor que pareça, é uma peça fundamental para o crescimento da colônia. Um trabalho sem fim. À medida que o sol avança no céu, o fluxo de formigas continua sem interrupção. O trabalho de um operário formiga não tem fim, e ainda assim ele segue em frente. A ideia de uma pausa ou de trabalho suficiente por hoje simplesmente não existe. Essa dedicação incansável, em uma escala tão pequena, nos lembra que a grandeza muitas vezes se esconde nos detalhes invisíveis do dia a dia. A força do formigueiro não está em uma única formiga, mas na colaboração inabalável de milhares delas, que constroem, defendem e alimentam uma sociedade inteira com um esforço que raramente é visto. E assim, o operário formiga nos ensina algo profundo. O verdadeiro valor do trabalho não está no reconhecimento imediato, mas no impacto que ele gera na vida daqueles que compartilham o mesmo espaço. Ao fim do dia, o formigueiro não pertence a uma única formiga, mas a todas, e cada uma delas deixa sua marca silenciosa no solo que pisa. Cuidadores, construtores e guerreiros. A versatilidade do operário.
No mundo humano, há especialistas em diversas áreas: médicos, engenheiros, professores, agricultores. Cada um desempenha uma função específica para manter a sociedade em funcionamento. No formigueiro, essa separação de funções também existe, mas de uma maneira mais fluida. O operário formiga não tem um único papel. Ele é, ao mesmo tempo, cuidador, construtor, agricultor e guerreiro, alternando suas responsabilidades conforme a necessidade da colônia. A versatilidade do operário é o que sustenta o equilíbrio do formigueiro. Cada formiga tem a capacidade de assumir diferentes funções ao longo da vida, adaptando-se ao momento e às demandas diárias do ninho. Essa habilidade multifuncional é um dos maiores trunfos da colônia, permitindo que ela se adapte rapidamente a mudanças no ambiente e supere desafios sem a necessidade de coordenação explícita. Um dos papéis mais importantes desempenhados pelo operário é o de, dentro das câmaras mais protegidas do formigueiro, longe da luz do sol e dos olhos predadores, encontram-se as larvas, o futuro da colônia. Essas pequenas e frágeis criaturas dependem inteiramente das operárias para crescer e se desenvolver. As formigas cuidadoras alimentam as larvas com uma dieta rica, regurgitando líquidos nutritivos ou oferecendo pequenos fragmentos de alimentos mastigados. Esse processo é essencial para que as larvas cresçam saudáveis e fortes, garantindo que, um dia, elas possam se juntar ao exército de operárias que sustentam a colônia. Mas o cuidado vai além da alimentação. As larvas são constantemente movidas dentro do formigueiro, conforme a temperatura ou umidade muda. Em dias quentes, as larvas são levadas para câmaras mais profundas e frescas. Em momentos de frio, elas são deslocadas para regiões superiores, onde o calor do sol aquece o solo. Essa logística invisível, orquestrada sem comandos verbais ou visuais, é a prova de um instinto coletivo refinado ao longo de milhões de anos de evolução. Além disso, as cuidadoras são responsáveis por remover qualquer larva que apresente sinais de doença ou fragilidade, prevenindo a disseminação de infecções que poderiam comprometer a colônia inteira. A seleção natural ocorre mesmo dentro do formigueiro, e apenas as larvas mais fortes têm a chance de completar seu ciclo de desenvolvimento. Enquanto algumas formigas cuidam das larvas, outras se dedicam à expansão do formigueiro. Diferente das cidades humanas, que crescem em altura, o formigueiro se expande horizontal e verticalmente, criando uma rede de túneis interligados que se estendem por metros abaixo da superfície. A escavação é um processo árduo. As formigas usam suas mandíbulas afiadas para cortar pedaços de terra, carregando grãos de areia para fora do ninho. Grão por grão, elas constroem câmaras adicionais, reforçam paredes e criam novas passagens que permitem à colônia crescer e se espalhar. Esse processo nunca termina. O formigueiro é um organismo vivo, em constante mutação, adaptando-se às condições do ambiente. Quando chove intensamente, as operárias trabalham sem parar para reforçar os túneis e evitar desabamentos. Quando a colônia cresce demais, novas câmaras são escavadas para acomodar a população em expansão. É fascinante observar que, mesmo sem mapas ou plantas, o formigueiro se desenvolve de forma organizada. Túneis principais conduzem a câmaras de alimentação, berçários e áreas de descarte. Existe uma lógica interna invisível, um plano de engenharia que parece brotar do próprio instinto coletivo das formigas. Essa capacidade de adaptação contínua levanta uma reflexão interessante sobre a flexibilidade na vida humana. Quantas vezes resistimos à mudança por medo do desconhecido? As formigas nos ensinam que o crescimento exige movimento e que permanecer estagnado não é uma opção para quem deseja prosperar. Mas nem tudo se resume a cuidados e construções. O operário formiga também é responsável pela defesa do formigueiro, tornando-se um guerreiro quando necessário. Embora existam formigas especializadas na luta, conhecidas como soldados, a linha de frente é muitas vezes formada por operárias comuns, que sacrificam suas vidas para proteger a rainha e as larvas. Os inimigos do formigueiro são muitos: aranhas, centopeias, lagartos e até colônias rivais. Quando o formigueiro é atacado, as operárias respondem rapidamente, abandonando qualquer outra tarefa para reforçar a entrada do ninho. Em bandos organizados, elas mordem, picam
e, em algumas espécies, liberam substâncias químicas que paralisam ou afastam predadores. O mais impressionante é o espírito de sacrifício dessas pequenas guerreiras. Formigas não hesitam em bloquear túneis com seus próprios corpos, criando barreiras vivas que retardam o avanço de invasores. Para elas, a preservação da colônia é mais importante que a sobrevivência individual. Esse senso de dever nos convida a refletir sobre a ideia de coletividade no mundo humano. Quantas vezes colocamos o bem-estar do grupo acima de nossas próprias necessidades? Em um mundo onde a individualidade é celebrada, as formigas nos lembram do poder que existe na união e na disposição de lutar por algo maior que nós mesmos. Ao cair da noite, a superfície parece tranquila, mas o trabalho no formigueiro continua. Operárias patrulham as entradas, soldados vigiam os túneis e cuidadoras garantem que as larvas permaneçam protegidas. A colônia nunca para, mesmo quando o mundo ao redor silencia. Essa continuidade, esse ciclo ininterrupto de trabalho, é a força que permite ao formigueiro sobreviver a enchentes, predadores e à passagem do tempo. Enquanto houver operários dispostos a carregar grãos de areia, defender túneis e cuidar das larvas, a colônia resistirá. A vida de um operário formiga é uma lição de resiliência e adaptação. No silêncio subterrâneo, eles constroem impérios invisíveis, moldando o solo com um trabalho que nunca é visto, mas cujos resultados se manifestam na força e prosperidade do formigueiro. E talvez, ao observar uma trilha de formigas em seu quintal, você perceba que, por trás daquela pequena fila organizada, há uma civilização inteira. Um mundo onde cada um sabe o valor de seu papel e o cumpre com determinação inabalável. O trabalho invisível que sustenta o Império Subterrâneo. Enquanto o mundo acima se acalma com a chegada da noite, o formigueiro permanece em movimento, vibrante e incansável. O trabalho das formigas operárias não cessa, e o que parece ser uma simples rotina de escavação ou transporte de pequenos grãos de terra esconde uma complexidade que sustenta a colônia inteira. Cada operária, mesmo sem saber, carrega nas mandíbulas o peso do futuro de sua espécie. Não há descanso. Não há hesitação. A colônia só prospera porque, em algum lugar do subsolo, milhares de operárias se movem em uma coreografia silenciosa, repetindo gestos milenares que garantem a sobrevivência de todas. Esse trabalho incessante é a base do formigueiro, o verdadeiro pilar que sustenta a complexa estrutura subterrânea. O que impressiona, no entanto, não é apenas o fato de que as formigas operárias trabalham sem parar,
mas a forma como fazem. Sem líderes visíveis ou um sistema de comunicação semelhante ao nosso, as formigas parecem saber exatamente o que precisa ser feito e quando agir. É como se cada operária estivesse conectada a uma inteligência coletiva, guiada por um instinto que ultrapassa a compreensão humana. Enquanto nós, humanos, contamos com engenheiros, arquitetos e supervisores para guiar a construção de uma cidade, o formigueiro cresce de forma orgânica e precisa, sem a necessidade de comandos explícitos. Túneis se entrelaçam com uma precisão que parece desafiar o acaso, criando câmaras de diferentes tamanhos, passagens ventiladas e saídas de emergência. Essa engenharia natural não acontece ao acaso. Ela é resultado do trabalho invisível, mas constante, de operárias que escavam e transportam pequenos fragmentos de solo dia após dia. É fascinante perceber que esse esforço, aparentemente insignificante, constrói um império subterrâneo capaz de resistir a enchentes, predadores e intempéries. Quando um túnel desaba, as operárias entram em ação imediatamente, escavando novos caminhos ou reforçando as áreas afetadas. Quando o formigueiro é invadido, algumas operárias bloqueiam as passagens com o próprio corpo, enquanto outras trabalham em tempo recorde para abrir rotas de fuga. Esse senso de dever e sacrifício nos lembra que no formigueiro, a sobrevivência individual é sempre secundária em relação ao bem-estar da colônia. A resiliência do formigueiro se manifesta de maneira mais clara durante desastres naturais ou ataques de predadores. Uma chuva forte, que poderia facilmente inundar os túneis e comprometer a estrutura, é encarada como um desafio passageiro. Quando a água invade o formigueiro, as operárias rapidamente se mobilizam, carregando larvas para câmaras mais seguras, enquanto outras criam aberturas para que a água escoe. Não há desespero, apenas trabalho. Cada formiga tem uma função clara e a executa com precisão. A ideia de desistir não existe em seu vocabulário. Esse comportamento levanta uma reflexão poderosa. E se encarássemos nossos desafios com a mesma determinação silenciosa das formigas, quantas vezes nos deixamos abater por contratempos, enquanto esses pequenos insetos, tão frágeis em aparência, enfrentam adversidades diárias sem nunca interromper seu progresso? O formigueiro nos ensina que, por trás de qualquer grande obra, existe uma sequência interminável de pequenas ações. A grandiosidade não está em um único gesto heróico, mas na repetição incansável de tarefas que, com o tempo, constroem algo duradouro. Outro aspecto fascinante desse trabalho invisível é sua imprevisibilidade. As operárias não têm um dia igual ao outro. Em um momento, podem estar reforçando túneis, no outro carregando fragmentos de folhas ou protegendo as larvas contra invasores. Essa versatilidade reflete uma flexibilidade impressionante, onde cada formiga é capaz de desempenhar múltiplas funções, adaptando-se às necessidades da colônia. É um lembrete sutil, mas poderoso, de que a adaptação é a chave para a sobrevivência em qualquer cenário. Por mais simples que pareçam, as formigas operárias possuem uma força de vontade que nos desafia a enxergar o trabalho diário sob uma nova perspectiva. Quando olhamos para um formigueiro, o que vemos são pequenos montes de terra, que à primeira vista parecem pouco significativos. Mas, sob essa superfície modesta, há um mundo pulsante, repleto de vida, resiliência e organização. Cada operária, com seu trabalho invisível, contribui para a grandeza do todo, lembrando-nos de que, mesmo que nossas ações pareçam pequenas, elas têm o poder de moldar algo muito maior do que imaginamos. Enquanto a noite avança e o mundo adormece, o formigueiro segue respirando, impulsionado pelo esforço silencioso de milhares de operárias. Elas continuam a construir, reforçar e proteger seu lar, confiantes de que, mesmo sem aplausos ou reconhecimento, seu trabalho é a força que mantém a colônia viva. É nesse ciclo interminável que reside a verdadeira lição do formigueiro. A ideia de que, por trás das maiores conquistas, está o esforço coletivo de inúmeros trabalhadores invisíveis, cada um desempenhando sua parte com dedicação e propósito.
formigueiro é mais do que um simples amontoado de terra. Ele é um monumento vivo, um universo subterrâneo, onde a vida pulsa em um ritmo invisível, mas inquebrantável. Sob nossos pés, uma colônia inteira se move como uma sinfonia silenciosa, onde cada nota é tocada por operárias incansáveis, tecendo o presente e o futuro com mandíbulas pequenas, mas determinadas. É fácil ignorar essas pequenas criaturas, mas o formigueiro nos lembra, de forma delicada e poderosa, que as maiores realizações do mundo não surgem de grandes gestos isolados, mas da soma de esforços individualmente. Poderiam parecer insignificantes. Há uma beleza quase poética nesse ciclo incessante. Cada formiga carrega, no peso de um grão de terra, o destino de uma colônia inteira. Elas não questionam o valor do que fazem, nem hesitam diante das dificuldades. Não há promessas de reconhecimento ou recompensas. Elas trabalham porque compreendem, em um nível profundo, que seu esforço é parte de algo muito maior do que elas mesmas. É uma lição silenciosa, mas poderosa, sobre o papel que desempenhamos no mundo. Muitas vezes, na vida, nos sentimos pequenos, como se nossas ações diárias não fizessem diferença. Mas as formigas nos ensinam que por trás de cada grande obra há incontáveis mãos que moldam o invisível, criando o alicerce do extraordinário. O túnel que escavam, o alimento que transportam, o reparo que fazem nos corredores do formigueiro. Cada ato, por menor que seja, sustenta a sobrevivência e o crescimento da colônia. Esse mesmo princípio se aplica ao mundo humano. Quantas vezes o trabalho silencioso de alguém nos bastidores garantiu o funcionamento de algo que tomamos como certo? As formigas são um lembrete de que até o mais discreto dos papéis tem sua importância. E há algo de belo em sua humildade. Elas não esperam por aplausos, não precisam de palavras de incentivo. O simples fato de contribuir para o bem coletivo é, por si só, suficiente. Há uma pureza nesse ciclo, um propósito inabalável, que continua mesmo nas adversidades. Quando um túnel desaba, as formigas se mobilizam imediatamente, sem desespero, sem desistência. Elas consertam, redobram seus esforços, e o formigueiro segue respirando, como se nada tivesse acontecido. Essa resiliência é um testemunho silencioso. Talvez, no fundo, sejamos todos formigas em nossas próprias jornadas, em nossos lares, em nossos empregos, nas pequenas tarefas diárias que, por vezes, parecem banais. Cada ação, por menor que pareça, carrega um significado maior do que percebemos. Cada escolha, cada passo em direção a um objetivo, é um grão de terra depositado na construção de algo duradouro. Assim como o formigueiro cresce, pouco a pouco, também nós edificamos nossos sonhos, nossos projetos e nossas vidas. As formigas nos ensinam que a grandeza não reside apenas nos momentos de glória, mas nos dias silenciosos em que ninguém está olhando. Quando seguimos adiante, mesmo sem garantias, quando nos levantamos para construir algo que talvez jamais será visto por completo, estamos refletindo a essência do formigueiro. Trabalhamos não apenas pelo presente, mas pelo futuro, confiantes de que, com o tempo, o esforço contínuo criará raízes profundas, sustentando o que ainda está por vir. E assim, enquanto o mundo adormece e as estrelas iluminam o céu, o formigueiro nunca para. Ele respira sob a terra, alimentado pela força de incontáveis operárias, que mesmo nas sombras, constroem um império silencioso. Talvez haja algo reconfortante nessa ideia. A certeza de que, mesmo quando não percebemos, a vida continua se movimentando, construindo-se aos poucos, através das mãos de quem persiste, de quem acredita que, no fim, cada pequeno gesto deixa uma marca duradoura. O formigueiro é mais do que uma lição de biologia. Ele é uma metáfora do mundo, um lembrete de que a força não está na grandiosidade de um só, mas na união de muitos. Se há algo que as formigas nos ensinam, é que nunca estamos realmente sozinhos em nossas jornadas. Assim como elas, somos parte de algo maior. E mesmo os menores passos nos conduzem, pouco a pouco, a um destino que, quando alcançado, será tão vasto e resistente quanto o mais profundo dos formigueiros.